eu confesso que Portugal não me diz muita coisa. Portugal nunca, não sei, um dia, não posso aqui jurar, mas não me apetece ir a Portugal, visitar, porque não me dá muito prazer, porque Portugal foi o nosso carrasco, Portugal foi o nosso problema maior para Angola. E ver como é que a Portugal, por exemplo, a polícia pública portuguesa espancou angolanos que participaram das eleições em Portugal, que exigiam a fixação das atas que a lei previa, mas foram barbaramente espancados. Significa que Portugal ainda continua a entender as relações de Angola numa perspectiva partidária, que é o MPLA. É preciso que o Portugal entenda que as relações com Angola não são do ponto de vista apenas partidário, mas as relações com Angola é de um povo com várias sensibilidades e que muitas das vezes eles são coniventes do nosso sofrimento, porque você não pode receber alguém que tira milhões e milhões do seu país para investir no seu país sem que, por efeito, você faça perícia para de facto você perceber qual é a origem desse dinheiro. Esse elemento está 300 milhões aqui, onde encontrou? Qual é a sua fonte de riqueza lá no país? Mas Portugal só recebe. E hoje nós estamos na desgraça por culpa da conivência do MPLA, desculpa, de Portugal. Portugal faz parte do sistema, faz parte da miséria angolana, aproveita-se e depois não só. Portugal percebe do complexo de inferioridade que tem os nossos governantes. Portugal entende que os nossos governantes são complexados, são assimilados e usa a estratégia do assimilacionismo para continuar que esses elementos invistam em Portugal, desgraçando Angola. Portanto, eu quero aqui apelar que o governo, o Estado português, seja de facto sério, porque o Estado português é conivente dos roubos em Angola, é permissivo demais, ao ponto de nossos corruptos saquearem bancos, saquearem a Sonangol, saquearem o BNA, o BPC, saquearem a Indiama, para levarem dinheiro em Portugal. Isso passa na normalidade, mas passa no sistema financeiro, passa no sistema econômico lá. Estão a construir edifícios sem que o prefeito faça perícia onde se encontrou esse dinheiro. Portanto, eu confesso que as relações com Angola e Portugal, embora também aqui subscrever que Angola, pela questão histórica e da língua em si, da cultura, nos identificamos muito com Portugal, porque Portugal hoje passou também a ser nosso esconderijo pela incompetência dos nossos governantes. Imaginem que a comunidade angolana em Portugal era 16 mil, ou está acima de 30 mil. Significa, tenho que dar mérito aqui à governação sábia de João Lourenço, porque está a permitir que os angolanos fujam do país por fome. E aqui, para terminar, dou parabéns ao presidente João Lourenço, um grande presidente. Os angolanos estão a fugir do país, porque a governação está a resultar. Portanto, estão a fugir, vão para Portugal. Portugal nos acolhe sim, mas não deixa de ter, portanto, também culpa no cartório por ter sido um dos países que mais contribuiu na nossa miséria em Angola. Jerônimo Cissa, como é que tu vês hoje em dia a nossa relação com Portugal e qual é, digamos assim, a tua visão de como deveria ser a nossa relação com Portugal? Pois, as relações entre Estados devem se pautar, na verdade, na fraternidade, né? Cooperação a nível econômico e não só. Mas, do ponto de vista da história, embora com erros ou não, nós somos, de facto, muito ligados a Portugal, né? Primeiro pela história da colonização, depois a intermediação de Portugal para a independência. Portanto, a história jamais se vai apagar. A história angolana jamais se vai dissociar da história de Portugal, né? Porque temos aqui eventos históricos ou socio-históricos que, de facto, não nos desligam, porque até também do ponto de vista da humanidade, né, temos
muitos irmãos nossos que têm filhos portugueses e vice-versa. Somos inseparáveis, né? Portanto, é uma história indelével, que de facto precisa ser respeitada, mas eu entendo que a nossa relação bilateral começou a beliscar a partir do momento em que Portugal, de acordo com o seu ordenamento jurídico, entendeu colocar na barra do tribunal ou intentar um processo judicial contra um dos nossos maiores corruptos de Angola, né? Uhum. Ex-vice-presidente, nosso ex-vice-presidente Manuel Vicente. Portanto, isso é público e a partir do momento que Portugal começou a apertar Manuel Vicente, e o Estado angolano entendeu que tinha que se extraditar o seu filho para que fosse julgado em Angola. Uhum. E que até aqui, de acordo a Constituição da República de Angola e também o regimento da Assembleia Nacional, ele era vice-presidente de Angola e previa perder as imunidades até 2022 e estava na Assembleia, tinha que se proteger o nosso corrupto. Né? Uhum. Então isso depois começou a criar fricções ou a friccionar as relações entre Angola e Portugal. Mas olha aqui o incidente que a mim de facto me preocupa. É que nós recebemos o nosso corrupto foi ao Dubai e disse que nunca mais voltará cá. Tudo que está lá pode ficar para vocês. Mas eu não piso mais em Angola. Significa, quando eu dizia aquela hora que alguns usam o Estado para interesses pessoais, para interesses de familiares e amigos. Né? Portanto, a visão que se deixou aqui entre aquela fricção Angola e Portugal é que nós, o Estado angolano, estávamos a defender o nosso filho para que fosse julgado aqui. Mas não foi julgado, foi para Dubai, onde ele está gordo, até foi condecorado com o Dr. Honoris Causa, porque lá não é corrupto, é um investidor. Uhum. Agora, eu acho que as relações entre Portugal precisam, de facto, ter um pendor diferente. Por quê? Portugal tem sido um país muito conivente na nossa desgraça. Portugal sempre foi uma porta de entrada ou de fuga de nossos capitais roubados em Angola. E se há, de facto, Portugal faz parte da União Europeia e há instrumentos legais internacionais que também Portugal subscreveu, nomeadamente o combate à corrupção. E Portugal foi um dos maiores beneficiários na Europa sobre o roubo que ocorreu no país. E sem que, por efeito, Portugal tivesse questionado a origem abusiva do dinheiro que circulava nos seus bancos vindo de Angola, né? Mas Portugal estava a sair da crise e depois precisava de algumas injeções financeiras, que o pulmão ou a injeção para dar vida ao pulmão econômico era Angola. Então, Portugal ignorou muitos sinais de branqueamento de capitais. O que a mim preocupa, Portugal só se pronuncia sobre branqueamento de capitais quando de facto quer se apropriar de um bem de um corrupto angolano. E nós precisamos, de facto, estabelecer parcerias ou cooperações internacionais que, sobretudo, salvaguardem Angola. Mas aqui o exemplo. O presidente português, há muito que tem vindo a vender aqui a imagem de que é simpático, e sempre que há aqui fraude eleitoral, ele é o primeiro a vir legitimar as eleições em Angola. Vem cá e tudo mais. Então, eu espero que Portugal perceba que a sua conivência à corrupção, à má governação, tem causado danos aqui irreversíveis à nossa saúde, ao nosso futuro. Porque nós, quando somos amigos, não podemos continuar a bater no ombro do nosso amigo que é corrupto, que é gatuno, que é mau, que maltrata a sua família. Não adianta que, imagine, por exemplo, nós tivemos aqui um fenômeno muito perigoso, né?
O doutor Bacelar Gouveia, um PhD, que grande parte dos nossos doutores aqui em Angola foram formados em Portugal, juristas, sobretudo, a referência é Lisboa, né? Uhum. E depois vazou uma informação de que alguns diplomas de doutorados aqui em Angola eram falsos. Eu, por acaso, esperava que isso estava envolvido, um dos PhDs português, o doutor Bacelar Gouveia. Eu esperava que, de facto, Portugal tomasse a peito essa situação. Mas passou assim, até agora ninguém aborda isso. Nós temos muitos doutores aqui que foram formados no pau grande, né? Portanto, diplomas forjados, doutoramentos pagos com dinheiro de diamante, petróleo, e hoje são doutores aqui, portanto, usam fatos, mas formaram-se comprando diplomas. E eu Diploma. não notei nenhum posicionamento de Portugal quanto a isso. Eu esperava que, sobretudo, o Ministério Público português fosse acaso, porque aqui em Angola nós não temos, isso funciona quando o presidente diz. Mas pelo menos Portugal, que faz parte da União Europeia, uma instituição que pauta pela transparência e, sobretudo, pelo direito de justiça plena, eu esperava que se investigasse isso. E a outra questão, para terminar, é a conivência da polícia pública portuguesa quanto ao último processo eleitoral. Se nós temos que manter uma cooperação bilateral saudável, Portugal deve, de certa forma, salvaguardar o interesse dos angolanos. O que nós assistimos em Angola nas eleições foi, de facto, triste. Eu confesso que Portugal não me diz muita coisa. Portugal nunca, não sei um dia, não posso aqui jurar, mas não me apetece ir a Portugal, visitar, porque não me dá muito prazer, porque Portugal foi o nosso carrasco, Portugal foi o nosso problema maior para Angola. E ver como é que a Portugal, por exemplo, a polícia pública portuguesa espancou angolanos que participaram das eleições em Portugal, que exigiam a fixação das atas que a lei previa, mas foram barbaramente espancados. Significa que Portugal ainda continua a entender as relações de Angola numa perspectiva partidária, que é o MPLA. É preciso que o Portugal entenda que as relações com Angola não são do ponto de vista apenas partidário, mas as relações com Angola é de um povo com várias sensibilidades e que muitas das vezes eles são coniventes do nosso sofrimento. Porque você não pode receber alguém que tira milhões e milhões do seu país para investir a seu país sem que, por efeito, você faça perícia para, de facto, você perceber qual é a origem desse dinheiro. Esse elemento está a trazer esses milhões aqui. Onde encontrou? Qual é a sua fonte de riqueza lá no país? Mas Portugal só recebe. E hoje, nós estamos na desgraça por culpa da conivência do MPLA. Desculpa, de Portugal. Portanto, Portugal faz parte do sistema, faz parte da miséria angolana, aproveita-se e depois não só. Portugal percebe do complexo de inferioridade que tem os nossos governantes. Portugal entende que os nossos governantes são complexados, são assimilados e usa a estratégia do assimilacionismo para continuar que esses elementos investam em Portugal, desgraçando Angola. Portanto, eu quero aqui apelar que o governo, o Estado português, seja de facto sério. Porque o Estado português é conivente dos roubos em Angola. É permissivo demais ao ponto de nossos corruptos saquearem bancos, saquearem a Sonangol, saquearem o BNA, o BPC, saquearem a Indiama para levarem dinheiro em Portugal. Isso passa na normalidade, mas passa no sistema financeiro, passa no sistema econômico lá. Estão a construir edifícios sem que o prefeito faça perícia onde se encontrou esse dinheiro. Portanto, eu confesso que as relações com Angola e Portugal, embora também aqui subscrever que Angola, pela questão histórica e da língua em si, da cultura, nos identificamos muito com Portugal. Porque Portugal hoje passou também a ser o nosso esconderijo pela incompetência dos nossos governantes. Imaginem que a comunidade angolana em Portugal era 16 mil, hoje está acima de 30 mil. Significa, tenho que dar mérito aqui à governação sábia do João Lourenço,
porque está a permitir que os angolanos fujam do país por fome. E aqui, para terminar, dou parabéns ao presidente João Lourenço, um grande presidente. Os angolanos estão a fugir do país porque a governação está a resultar. Portanto, estão a fugir, vão para Portugal. Portugal nos acolhe sim, mas não deixa de ter, portanto, também culpa no cartório por ter sido um dos países que mais contribuiu na nossa miséria em Angola.